Fala, povo de Deus, aqui quem fala é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali. Toda descabelada sim, com sono sim, mas não posso deixar de trazer uma breve palavra aqui ao coração de vocês para o dia de hoje, no meu diário. Eu gostaria de ler aqui para vocês Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. É bem conhecida essa palavra. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vou ler só o próximo. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vamos lá. Jeremias 29 é uma carta enviada pelo Deus de Israel ao seu povo, e que agora está vivendo como escravo na Babilônia. Estou lendo aqui uma parte de um resuminho para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eles estavam acreditando em mentiras e achavam que o tempo de cativeiro seria curto. O objetivo da carta é dar instruções sobre como deve ser sua nova vida. E em Jeremias 29, o Senhor nos dá uma lição de vida. Ele exorta o seu povo, que está cativo na Babilônia, a crescer no sofrimento. É muito cômodo crescer quando tudo está favorável, isso é verdade, né? Contudo, Deus nos exorta a crescer, mesmo em terra de sofrimento e dor. Isto é possível se formos capazes de nos submeter a Deus, à sua palavra, à sua vontade. É certo que na vida nós passamos por uma série de situações que não gostaríamos. Isso é um fato. Mas contudo, o pensamento de Deus em relação a nós sempre é de paz, independente das circunstâncias que nós nos deparamos. Isso é mais do que o suficiente para termos esperança, para ser sincera, né? Deus tem bons projetos em relação à nossa vida. Precisamos crer e suportar a aflição, trabalhar e visualizar um futuro glorioso no Senhor. E o profeta Jeremias ele deixa claro que escreveu em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Seria um conforto para eles no cativeiro ouvir que Deus é o Senhor dos Exércitos, que portanto é poderoso para ajudá-los e libertá-los de toda a opressão. Um outro fato importante sobre esse texto é que o Deus de Israel, o Deus a quem serviam, era um Deus zeloso. Sendo assim, eles deveriam se guardar contra todas, as tentações da idolatria da Babilônia. O fato de Deus ter enviado essa carta e a eles seria uma evidência de que não os havia abandonado, embora estivesse triste com seu comportamento, algo que merecia o juízo. Porque se Deus tivesse prazer em destruí-los, não teria escrito a carta para eles, né? Então, é mais ou menos um resumo. E Deus ele instrui a não pensar em nada além de se estabelecerem lá, para que pudesse levá-los a seguir a decisão de aproveitarem o máximo que pudessem dali, como se vê em Jeremias, né? 29, 5 e 6, que fala para eles edificar casas e habitar lá. Por tudo isto, lhes é dito que eles não deveriam se alimentar com a espera de uma ágil saída da prisão, uma vez que isso seria capaz de mantê-los em uma situação não determinada e, consequentemente, não estariam tranquilos. O que é um texto bem grande, né, e bem profundo, para falar a verdade. Mas o que o Senhor está querendo dizer nessa noite é que, independente, às vezes, da situação que nós estamos vivendo, o que você está passando na sua casa, não pense que porque às vezes a situação tá longa, né? A tristeza tá longa, a dificuldade tá longa, parece que não tem fim. Não é para pensar que Deus não está no controle ou que Ele não está no meio de tudo isso. Ele está.
e até permite situações para que nós venhamos crescer com tudo isso. Porque é difícil a gente crescer na bonança, na alegria, né? É difícil isso. Mas quando nós passamos por determinadas coisas, provações e situações, ele, para tudo, ele quer o nosso bem. Tanto que ele fala que ele sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Então, não associe as dificuldades que você tem vivido, né, no dia a dia, na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional, na sua vida espiritual, não associe isso como se fosse um castigo de Deus, mas aproveite isso como uma oportunidade de crescer, de evoluir. Nós temos falado toda sexta-feira sobre evolução, né? E essa palavra ela é bem isso mesmo. É um povo que estava em cativeiro, mas recebeu essa carta, né? Através da palavra do próprio Deus mandou ali para Jeremias e para trazer a tranquilidade sobre aquela cidade, né? Que não ia viver ali para sempre naquele momento, ia ter fim, mas às vezes não era um fim imediato. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, ó, um piscar de olhos, um estalar de dedos e nem sempre é desse jeito. Então, que você fique com essa palavra, né? Que você acredite que o Senhor é poderoso e fiel e que nem todas as dificuldades são para nos punir. Às vezes é só para a gente poder crescer um pouquinho, amadurecer e entender que Deus é perfeito em tudo o que faz. Então, se nós decidirmos orar a Deus, invocar Ele, buscar, Ele vai nos ouvir. Então, não importa o cativeiro que você está vivendo no dia de hoje, só busque a Deus, continue acreditando, continue tendo paz dentro do coração, paz na alma, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que eu gostaria de deixar hoje para vocês, tá? E fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã.